tudo bem? Sou Daniela Trindade. Nós estamos falando a respeito dos apóstolos de Jesus, né? O que eu posso aprender com eles. Então hoje nós vamos falar sobre Mateus, o publicano. O que eu posso aprender com Mateus. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista para você acompanhar a história de cada um deles. Como eu já falei nos vídeos anteriores, o nosso objetivo não é apenas focar na história deles, né? Mas o que nós podemos aprender com cada um deles, né? Porque eles eram pessoas assim como você e eu, né? Então eles tinham seus defeitos, eles tinham as suas características, né? O seu caráter, o seu perfil. E muitos de nós nos assemelhamos com eles, né? Então, se eles fizeram coisas extraordinárias para o reino, eu e você também podemos fazer, né? Então, se eu conhecer a história deles e ver que Deus trabalhou no caráter deles, né? Na maneira deles verem as coisas, então Deus pode trabalhar no meu caráter também, no teu caráter, né? E fazer grandes coisas nas nossas vidas, amém? Então, hoje nós vamos falar de Mateus, ele que faz parte deste segundo subgrupo, né? Nesse segundo grupo existe, né, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Então, deste segundo grupo, nós já falamos de Felipe e Bartolomeu. Hoje é Mateus. Então, se você não assistiu, né, os vídeos do primeiro subgrupo, assista, tá bom? Então, lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 9, nós vamos ver o chamado de Mateus, né? Quando Jesus o chamou para que ele o seguisse. Então, antes disso, nós vamos ver que a profissão de Mateus era cobrador de impostos, né? Ele trabalhava para o Império Romano. Então, nós vemos, né, quem eram esses cobradores de impostos naquela época, de que maneira que eles eram vistos. Então, eles eram as pessoas mais desprezadas de Israel. Eles eram odiados e rejeitados por toda a sociedade judaica. Então, eles eram homens que compravam do imperador romano o direito de cobrar impostos, né? E depois eles extorquiam o povo de Israel, né? Eles extorquiam esse dinheiro, então assim eles enchiam os cofres romanos e também os próprios bolsos, né? Então às vezes eles arrancavam, né, esse dinheiro à força das pessoas quando elas deviam esses impostos. Então eles tinham capangas, né? Eles tinham pessoas de má índole que trabalhavam junto com eles. Então, por isso que eles eram tão mal vistos, porque eles andavam com pessoas de má índole, né? Então, e eles cobravam esses impostos de maneira não muito respeitosa. Então, nós vemos que lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 14, e em Lucas, no capítulo 5, versículo 27 a 29, você vai ver que ele se refere a Mateus como Levi, né? Em vez dele falar o nome Mateus, vai falar Levi. Por que isso? Porque Levi era um nome judeu, né, de Mateus. Então, nós vemos que entre os discípulos existia um nome judeu, existiam basicamente dois nomes. Então, Mateus, o nome judeu dele era Levi, por isso que em algumas passagens você vai ver que se refere a Mateus como Levi, porque está chamando ele pelo nome judeu dele, certo? E lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 15, e em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 13, vai se referir a Mateus por Mateus, tá? Então, Mateus, ele é, obviamente, né, o autor do livro que leva o nome dele. E aqui nós observamos a primeira característica de Mateus, né, desse que era, né, um cobrador de impostos. Depois, né, que ele tem esse encontro com Jesus e que tem o coração dele transformado, né, que ele caminha com Jesus. Então, que, né, futuramente ele escreve esse livro de Mateus.
nós observamos que Mateus ele se tornou um homem humilde. Antes, ele era uma pessoa focada no dinheiro, ele era uma pessoa materialista, né? Tanto que ele deixou, né, o seu povo ali, ele deixou de frequentar o templo, porque os cobradores de impostos, né? Essa profissão que ele tinha, não era permitido que frequentasse as sinagogas. Então, mas nós vemos ali no livro de Mateus, né, que ele se tornou um homem humilde, porque ele menciona o seu próprio nome apenas 2 vezes, né, em apenas 2 ocasiões, quando ele fala sobre o chamado dele próprio, né, e outra quando ele apresenta a lista dos 12. Então essas são as únicas vezes em que ele cita o seu próprio nome. Depois ele usa todo o seu evangelho para falar sobre as curas de Jesus, né, sobre Jesus. Então isso nos revela um caráter humilde, né? Outra característica de Mateus, que nós, conhecendo a história dele, nós observamos, é que ele era hospitaleiro. Lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 29, vai falar assim, que vai chamá-lo de Levi, né? Então Levi leva Jesus à sua casa e faz um grande banquete, né? E convida todos os seus amigos para este banquete. Convida todos os apóstolos, né? Os discípulos de Jesus, e convida os seus amigos. Então nós vemos que essa característica de apresentar os amigos a Jesus é algo que os apóstolos tinham isso, né? Porque nós já estudamos que Filipe levou Bartolomeu, né? Então falamos que André apresentou Jesus a Pedro. Então, quando eles conhecem Jesus, a primeira coisa que eles pensam, assim, que eles sentem no coração deles eu preciso apresentar Jesus para os meus amigos, né? Então isso é algo importante, algo interessante que nós podemos aprender com todos eles, né? De apresentar Jesus para os nossos amigos, para a nossa família, né? Quando nós vamos conhecendo do Evangelho, quando nós vamos andando com Cristo, esse deve ser o primeiro passo que nós devemos tomar: apresentar Jesus aos nossos amigos, à nossa família. Lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 29 a 32, você vai ter o relato desse banquete. E aí você vai ver que essa atitude de Jesus, né, de vir à casa de Mateus, de sentar com ele e comer com seus amigos que eram pecadores, isso incomodou um pouquinho, né, algumas pessoas ali que eram aqueles que se achavam, né, os escolhidos, que se achavam aqueles que estavam, né, nos templos, nas sinagogas, né, aqueles que Jesus chama eles de hipócritas, né? Então você vai ver que no versículo 32, né, Jesus deixa claro que ele veio chamar os pecadores a fim de que se arrependam dos seus pecados, né? Ele não tinha vindo chamar os hipócritas ao arrependimento, mas sim pecadores, né? Então, quem é hipócrita continue na hipocrisia, e o pecador que se arrependa, né? Então, pessoas como Mateus, que estavam dispostas a confessar os seus pecados, seriam perdoados e redimidos, né? O hipócrita é aquele que vive no pecado, mas ele vive uma falsa santidade. Ele faz de conta que ele está na presença de Deus, mas o coração dele não está com Deus, né? Então, nós aprendemos com Mateus que as nossas escolhas geram consequências nas nossas vidas. Mateus, quando ele escolheu essa profissão que lhe rendia um bom dinheiro, ele escolheu, né, ficar afastado da sinagoga, ficar afastado do seu povo, porque ele, como judeu, né, trabalhando para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo, ele era conhecido e visto como um traidor. Então ele não podia entrar na sinagoga, né? E ele não tinha contato com os judeus, porque era uma vergonha, né? Ser visto com um publicano, ser visto com um judeu
que se rendeu a Roma, né? Então ele não era nem um pouco querido pelo seu próprio povo, então ele não podia entrar na sinagoga. Então, ao que tudo indica, Mateus ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque ele estava no meio, né, do movimento da cidade, né, da região ali. Então, com certeza ele tinha ouvido falar de Jesus. E nós vemos, conhecendo sobre Mateus, nós vemos que, apesar dele não poder entrar na sinagoga, e talvez por isso, né, ele tinha um amor muito grande pelas escrituras, né, pelo Antigo Testamento, pela Torá, porque ele era um grande conhecedor das escrituras. Então ele amava as escrituras. Então ele leu, né, sobre o Messias, ele leu sobre as promessas, ele leu sobre o milagre, né, de Deus lá com Moisés, o que Deus fez tirando o povo do Egito, né? Então ele conhecia esse Deus, ele conhecia o poder de Deus. E quando ele ouviu que Jesus estava ali, algo no coração dele já despertou, né? Então, quando Jesus o chamou, ele já sabia muito bem quem era Jesus e o que ele teria que fazer para seguir Jesus. Então, nesse momento ali, ele abandona a profissão dele, né? Ele abandona aquela vida de pecado e ele leva Jesus para casa. Ele leva Jesus e apresenta Jesus aos seus amigos, ou seja, ele não se envergonhou do evangelho. Quantas pessoas se convertem, quantas pessoas vêm para Jesus, mas tem vergonha, né? Tem vergonha de andar com a Bíblia na mão, tem vergonha de falar que vai para a igreja. É aqueles que nós chamamos de crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente, né? Ninguém sabe que ele vai para a igreja porque ele tem vergonha. Mateus, quando ele conheceu Jesus, ele não se envergonhou do evangelho, ele não se envergonhou de Jesus e ele apresentou Jesus a todos os seus amigos, né? Fez um banquete, um grande banquete. Ele investiu financeiramente ali nesse banquete para Jesus, né? E apresentou Jesus para todos aqueles que eram renegados, para todos aqueles que eram rejeitados, né, da sociedade ali. Os publicanos, né, esses cobradores de impostos, eles pertenciam à mesma classe social das meretrizes. Então eles eram muito, era uma vergonha, né, estar com um publicano, estar com um cobrador de impostos. Então nós vemos que esse Mateus, esse materialista, né, esse Mateus que prezava pela sua vida financeira muito boa, né, mas quando ele conheceu Jesus, ele deixou tudo de lado e ele investiu as suas finanças para fazer um grande banquete, e ele abandonou essa vida de cobrador de impostos para ser um apóstolo de Jesus, para levar o evangelho a todos os lugares que o Senhor o levasse, né? Porque uma vez que ele deixasse essa profissão, ele sabia que ele não podia voltar, né? Então ele fez muito bem pensado, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que andar com Jesus requer mudanças, né? Então, quando você decide seguir o evangelho, né, seguir a Jesus, requer mudanças, mudança de posicionamento, mudanças de vestimentas, né, mudanças dos lugares que você ia, agora você não vai mais, porque você entende que aquele lugar não é adequado para um servo de Deus, para aquele que recebeu, né, esse chamado de andar com o Senhor. Então, nós vemos ali que ele abriu mão de tudo para seguir Jesus, né? A fé dele era suficiente para seguir o mestre, para ter certeza de que aquele realmente era o mestre, e ele dedicou a vida dele para seguir Jesus, né? Então, nós vemos, né, que Mateus, ele escreveu, né, o seu evangelho pensando num público judeu, naquele mesmo público que ele havia negado, naquele mesmo povo que ele havia negado para
ter ali a sua vida financeira muito boa, né? Ele agora não, ele escreve pensando nesse público, ele fala de Jesus com uma clareza, com uma simplicidade, né, que se torna tão acessível para nós. Então ele escreveu, né, pensando nesse público judeu. Então a tradição diz que ele ministrou aos judeus tanto em Israel como em outros lugares durante muitos anos. Antes de ser martirizado pela fé, ele deu a sua vida pelo evangelho, né? Sofreu o martírio. Alguns estudiosos indicam que talvez, né, ele tenha morrido queimado em uma fogueira, mas não há uma confirmação nada bíblico sobre isso, tá? Mas antes, né, dele vir a morrer pela sua fé ali, ele levou muitas pessoas ao arrependimento. E há estudos que indicam, né, que ele pregou para pessoas muito poderosas, para pessoas muito ricas, porque ele era o círculo de amizade dele. Então ele levou o evangelho para esses amigos e ele levou o evangelho, né, ali para todo o Israel. Então ele foi pregando a palavra do Senhor, levando, né, as pessoas ao arrependimento. Então, o que eu posso aprender com Mateus no dia de hoje? Que as minhas escolhas podem me afastar da presença do Senhor, as minhas escolhas podem me custar muito caro, né? Então, por isso eu preciso refletir sobre todas as minhas escolhas, as minhas decisões. Eu aprendo com Mateus que eu devo levar Jesus aos meus amigos, né? Mas que eu preciso mostrar uma mudança na minha maneira de andar, na minha maneira de falar, né? E levar Jesus aos meus amigos, aos meus familiares. Então é isso, eu espero que você possa ter sido abençoado com esta mensagem. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, não esqueça de compartilhar esse vídeo, né? Mais pessoas precisam ouvir desse Jesus que está de braços abertos para receber o pecador, desse Jesus que não veio, né, para nos julgar, para nos afastar, mas que veio para nos trazer para perto dele. Amém? Então compartilhe esse vídeo, deixe o evangelho conhecido, seja um evangelista, seja um missionário, fale do amor de Jesus para os teus amigos, para os teus familiares. As pessoas precisam ouvir que Jesus está à espera e que Jesus está de braços abertos. Amém? Esteja conosco no próximo vídeo, tá bom? Acompanhe os nossos vídeos aqui do canal, é para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe.